Boa noite, amados irmãos. Eu vos saudo com a preciosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos muito felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a sua santa e gloriosa palavra que nos deixou para ser a nossa bússola, o nosso guia, a nossa inspiração. Nesse espírito de felicidade na presença de Deus, eu quero orar juntamente com os irmãos. Feche seus olhos e vamos orar a Deus por essa grande oportunidade que temos de cultuar o seu santo nome. Amém? Maravilhoso Deus, bendito sejas para sempre, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Ó Deus, sabemos que tu és bom e és misericordioso, e esta é a causa, Senhor, de nos concederes tamanha oportunidade de te louvar, de engrandecer o teu nome. E aqui, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois só tu és digno de toda honra e de toda glória. Pai, aqui nós te pedimos a presença do teu Santo Espírito na vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui e os que estão em casa, para que possam, Senhor, juntamente em um só Espírito, compartilhar das delícias e das belezas das revelações da tua santa palavra. E essa oração te fazemos no santo e poderoso nome este acima de todos, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, iremos fazer, como de costume, um período de louvor e logo depois estudaremos na voz do nosso pastor, com o nosso amado pastor Wesley, a finalização do estudo do livro de Efésios. Então, estamos muito felizes porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e temos nos fortalecido, nos enriquecido com a sua santa palavra, temos aprendido muito através do seu filho, né, o nosso pastor, que tem a cada dia nos alimentado com essa palavra gloriosa do nosso Deus. Então, nesse espírito de felicidade, eu convido a amada igreja para cantarmos. Vamos cantar, abra sua harpa, se você estiver próximo a ela, pegue sua harpa e abra no número 577. É uma canção que leva o nome de Em Fervente Oração. Cantaremos ela com muito amor e muito louvor ao nosso Deus. Amém? Cantem comigo. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor
atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só assim, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. No altar. Aleluia. Domingo, o nosso pastor nos falou uma mensagem poderosa aos nossos corações e que falava de propósito, de escolha, de decidir aquilo que você quer, aquilo que Deus te deu, e agarrar isso com muita veemência e com muita força. Foi assim que eu entendi. Sabe, a salvação que o Senhor nos deu gratuitamente quando nós não merecíamos. E pelo propósito do seu amor e da sua graça, Ele nos deu. Simples assim, nos deu. Mesmo sendo nós pecadores horríveis, desesperadamente distantes do Senhor, Ele nos resgatou e nos deu a salvação. Verteu cada gota do seu precioso sangue para nos outorgar a salvação. E esta música, ela retrata exatamente isso. Quando tudo
perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, é uma entrega total. É uma entrega total que devemos fazer para o nosso Deus, pois Ele nos amou primeiro. Ele nos deu aquilo que jamais nós poderíamos alcançar. E Ele nos deu gratuitamente. Amém? E somos felizes por isso. E somos muito felizes com isso. E eu quero cantar uma canção que se chama Amigo. Muitas vezes a gente, pelas intempéries da vida, do tempo, das dificuldades, nos sentimos cansados, nos sentimos pesarosos, tristes, por algum motivo. Mas eu te digo nessa noite, nenhum motivo que nos cerque, nenhum motivo que nos pressione, pode apagar o brilho daquele que abriu os seus braços na cruz do Calvário e disse: os teus pecados te são perdoados. Quando estiveres tristes, quando estiveres cansado, olha para a cruz. De ti lembrei, caminhei para te ver, ó amigo. E ao aqui chegar, foi bom te encontrar, meu velho amigo. Quero saber mesmo de ti, se é verdade o que dizem. Te vejo cansado, cabisbaixo e calado. O que me dizes? Disseram pra mim que abraçaste o sofrer, que não tens mais prazer, motivo pra viver, que não queres viver mais. Desce disso, rapaz, Jesus está presente, de braços abertos. Se creres, verás a glória do Pai resplandecer aqui e cair sobre ti, e a morte ser vencida, porque Cristo Jesus, amigo, Cristo é vida. Escute, somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus, habitantes do céu, o próprio Israel, do triste à alegria. Somos a pedra de Davi na testa de Golias. Do mundo somos sal, da terra somos luz, somos a paz para os milhões que não conhecem a Jesus. Somos a palavra do Pai, o ide que vai. E é por isso, amigo, que hoje nós estamos aqui. Aleluia! Não se entristeça o seu coração. Não desanime.
porque algo muito maior daquilo que a gente imagina foi colocado dentro de nós. E quando a gente olha para a cruz e a gente percebe o quão frágil e quão necessitados somos. Por isso que Paulo disse, diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando nós olhamos para a cruz, que sentimos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, Ele, Jesus, nos enche de força e de poder. E nele somos mais que vencedores. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. E não esqueça desta palavra quando estiver passando pelo momento difícil. Que Deus abençoe a tua vida. Se você está passando por esse momento, olhe para a cruz. E o Senhor te erguerá. Porque é dele a força. Amém? Quero cantar mais uma canção. E assim nós vamos encerrar o nosso período de louvor. Vamos... Uma canção bem conhecida dos irmãos. Eu navegarei no oceano do Espírito. E vamos continuar sentindo essa áurea gostosa que o Espírito Santo nos envolve, nesta alegria, neste amor, e continuemos adorando o nosso Deus, porque Ele é bom. Amém? Cante comigo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem
como em Pentecoste, e enche-me, enche-me, Senhor, enche-me de novo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei. Continue navegando no oceano, neste mar do Espírito Santo, e mergulhe o mais profundo que você puder, pois nós somos, irmãos, como a peneira. Sabe? A analogia da peneira é assim: o Espírito Santo é um mar. Então, cada vez que a gente se humilha na presença do Senhor e descemos, mergulhamos neste mar, nós nos tornamos cheios. Mas se nos erguermos, logo estaremos vazios. Então, o melhor lugar de estarmos é aos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. E eu quero fazer mais uma oração para agradecer a Deus por esses momentos de louvor na sua presença. Pai eterno, nós te agradecemos por mais esse momento, Pai, onde aqui podemos louvar o teu santo nome, podemos sentir a tua presença. Ó Pai, não há nada que se compare, Senhor, com a tua presença. Muito obrigado por teres aberto os nossos olhos e nos teres tirado da escuridão e teres nos trazido para a tua maravilhosa luz. Nós te somos gratos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Convido agora o nosso pastor Wesley, que nos ministrará o ensino do livro de Efésios. Amém? Deus abençoe a igreja e ficamos em espírito de oração. Amém, queridos. Graça e paz seja com todos nessa noite. Estamos aqui para mais um culto de estudo bíblico. Estamos felizes e alegres com o Senhor por nos dar mais esta oportunidade. O Senhor tem sido gracioso e misericordioso conosco. Tem sido muito generoso com as nossas vidas e tem nos permitido vivenciarmos todas estas alegrias, todas essas emoções, em meio a tanto caos, em meio a tantas desilusões, a tantas tristezas. Deus tem sido bondoso para conosco. E nós queremos agradecer a Ele por mais essa oportunidade e agradecer a você que esteve conosco durante toda esta série de estudos. Hoje nós chegamos à parte final, à última parte desta carta, e nós queremos encerrar hoje com a graça do nosso Deus. E eu agradeço a você que honrou, que estudou, que se dedicou, que aprendeu, né, com a palavra do Senhor. Como eu disse, por algumas vezes para mim foi riquíssimo estudar essa carta, foi prazeroso por demais, eu aprendi muito, né, estudando essa carta com os irmãos, e espero que para você tenha sido também tão proveitoso quanto foi para mim. Amém, queridos? Nós queremos mais uma vez agradecer a vida do nosso irmão Jesaías, que com muita dedicação tem aqui nos auxiliado todas as semanas para trazermos então o culto de estudo aos irmãos, trazermos canções, louvores que nos levem a adorar a Deus, nos auxiliar aqui na mensagem. Que Deus continue abençoando a vida dele, cuidando da vida dele, da família dele. É uma alegria e uma honra para nós ter ele conosco, nos auxiliando em cada um destes trabalhos. Que Deus continue
cuidando e conduzindo a vida dele. Amém, queridos? Vamos ao estudo, vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios, no capítulo 6. Nós trabalharemos os últimos versículos, que vai do verso 21 ao verso 24. Efésios 6, 21 ao 24. E o texto diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Envio a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém, queridos? Até aqui. Agradeçamos a Deus. Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos deixa, ó Deus, para nos servir como ensinamento, para nos servir, ó Deus, como manual, ó Deus, para nos servir como aquela que nos instrui como nós devemos viver, como nós devemos andar, como nós devemos proceder. Obrigado, ó Deus, por este amor tão grande e inexplicável que o Senhor sente por nós, a ponto de cuidar tão bem das nossas vidas. Nós queremos nesse momento pedir que a Tua palavra possa falar a cada um de nós, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento e nos fazer entender e nos fazer assimilar, Senhor, a palavra, para que possamos vivenciar, para que possamos colocar em prática, que não sejamos, ó Deus, apenas meros ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes, ó Deus, desta palavra que é viva, desta palavra que transforma, desta palavra que muda, esta palavra que dá vida. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa nos direcionar com tudo o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e que Ele possa nos falar, ó Deus, ao ponto de nos levar a sermos confrontados, para que possamos vivenciar o melhor de Deus para as nossas vidas aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Efésios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta de 6 capítulos, uma carta belíssima, riquíssima, conceituadíssima, conhecida por muitos teólogos como a rainha da escritura do apóstolo Paulo. Uma carta que nos seus 3 primeiros capítulos ele nos falou de uma teologia bíblica, de uma teologia cristocêntrica, uma teologia teocêntrica, aonde ele nos fala de Deus, de como Deus nos formou, de como Deus nos criou, de como Deus criou todas as coisas antes da fundação do mundo, durante a fundação do mundo e depois da fundação do mundo. Ele nos falou como nós éramos antes de sermos luz, de sermos sal, entende? Ele nos fala de como nós éramos no mundo, de como nós éramos antes de servir a Cristo, o que Cristo fez, a transformação que Cristo fez nas nossas vidas. A partir do seu capítulo 4 até o capítulo 6, ele parte então para a parte prática desta carta, e dizendo como nós devemos viver, despindo do nosso velho homem, da nossa velha natureza, abrindo mão das práticas pecaminosas, da mentira, do roubo, de tentar contra a vida do outro. Então ele vem nos falando de como nós devemos deixar de viver e como nós devemos passar a viver. E então ele vem até o capítulo 6, onde ele nos fala sobre a nossa batalha espiritual, sobre a grande guerra espiritual que nós precisamos lutar, e nós precisamos nos revestir, e nós precisamos
estarmos de pé, ficarmos firmes, confiar, acreditar que Ele está sobre todas as coisas, com controle de tudo. E Ele nos diz, olha, revista-se da armadura de Deus. Existe uma armadura para que você possa vencer o inimigo, para que você possa vencer o diabo. E você só conseguirá se você estiver revestido com essa armadura. E então, depois disso, ele nos diz que esta armadura também depende de um complemento, que você vai conseguir buscar esta armadura através desse complemento, que é a oração, que é uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de dedicação à prática da oração. A oração é o nosso alimento, a oração é que nos fortifica, a oração é que nos dá vida, né? Então nós precisamos ter esta vida, este alimento através das nossas orações. E aí é com essa oração que nós nos fortificamos, é com esta oração que nós nos revestimos desta armadura. Então nós dependemos da vida de oração. E por fim, então, ele chega aqui nos últimos versículos, encerrando, trazendo então a sua saudação final. E nós queremos então encerrar com este texto que nós acabamos de ler. E aí ele diz que no verso 21, Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Envio a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encorajem. Olha só que interessante. Aqui, na última parte, o apóstolo Paulo fala de um personagem que até então ele não tinha aparecido. Se nós observarmos e percebermos, essa carta, Paulo escreve ela da prisão. Ela é conhecida como as Escrituras da prisão de Paulo. Então ele estava preso em Roma quando ele escreve esta carta. Então ele não podia ir entregar esta carta aos Efésios. A igreja de Efésios tinha sido a igreja que Paulo tinha plantado. Paulo tinha vivido por cerca de 3 anos em Éfeso, e então ele conhecia muito bem a igreja, conhecia muito bem os irmãos, porque ele havia andado com os irmãos, ele havia caminhado com os irmãos. E então ele precisaria de uma ajuda, de um amigo, de um parceiro. E então esse amigo, este parceiro é Tíquico. Algo também que é interessante nessa carta é que Paulo pouco fala acerca dele. Ele mal fala acerca dos acontecimentos da vida dele. Ele fala mais, a única coisa que ele vai falar é acerca da sua prisão. Mas ele fala exatamente acerca do que os leitores precisariam saber. E então ele fala aqui no final acerca de Tíquico. Tal conhecimento das suas atividades ministeriais, tal conhecimento das atividades ministeriais de Paulo era transmitido por um fiel e portador da sua carta. Esse fiel amigo, esse fiel escudeiro era Tíquico. Como nós vimos, a carta de Efésios é uma carta, podemos assim dizer, cíclica, que ela vai circular naquela região. E nós falamos isso, que esta carta ela é endereçada a Éfeso, a igreja de Efésios, mas ela não foi lida apenas na igreja de Efésios. Ela circula aquela região e as igrejas ali daquela região e as reuniões dos cristãos daquela região. Então, aquele que levou a igreja e de igreja em igreja esta carta foi Tíquico. Era ele que era o portador desta carta, ele que era o carteiro, o mensageiro, aquele que ia e entregava as cartas. Diferente de outras cartas, Efésios ela não nos dá nenhuma informação pessoal de Paulo, como nós falamos, exceto de que ele estava preso, da sua vida na prisão. Mas Tíquico, em seu percurso das igrejas diárias, ele precisaria trazer as informações de Paulo.
ele precisava contar os planos de Paulo, o que Paulo estava vivenciando, o que Paulo estava enfrentando, sabe? Ele era a boca e os olhos de Paulo. Paulo não podia ir, então ele enviara Tíquico para fazer isso. Ele era então o informador, era ele quem levava as informações sobre o estado de Paulo, e ele transmitia então a mensagem ao pessoal de alento, uma mensagem renovadora. Nos bate então a curiosidade quem é Tíquico, né? E eu quero trazer algumas informações acerca dele. O seu nome no grego significa o que tem fortuna. O seu nome é Tíquico e é mencionado algumas vezes no Novo Testamento. Aqui não é o único local que nós vamos ouvir e ler acerca dele. Ele já foi enviado junto com Paulo a Jerusalém para entregar aos pobres e aos perseguidos irmãos na fé na Palestina as ofertas voluntárias que eles haviam levantados e angariados pelas igrejas gentílicas. Então ele estava indo com Paulo até Jerusalém para levar estas ofertas. Ele era um parceiro, um companheiro de viagens missionárias com Paulo. Ele representou Paulo na igreja de Colossos, certo? Nós podemos ver isso lá em Colossenses capítulo 4, verso 7. Paulo o enviou a Éfeso quando precisou de Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 12. Tíquico não era um judeu, mas ele veio da Ásia Menor, tá? Ele era um jovem dedicado à obra de Deus e estava sempre pronto para servir. Paulo o chama de irmão amado no sentido fraternal e cristão, de carinho, de afeto, de consideração. Então ele o chama de irmão amado, por ser irmão em Cristo Jesus e por amá-lo em Cristo Jesus. Então ele o nomeia aqui, como nós lemos, de irmão amado. Tíquico, o irmão amado e fiel. Sabe como ele era reconhecido? Como servo do Senhor. Queridos, assim como foi lá em Romanos, no capítulo 16, aqui em Efésios, no capítulo 6, Paulo trata de alguém que não tem, que não é tão falado, entende? Ele fala acerca de uma pessoa que não é tão badalada, que não tem os seus nomes em outdoors, que não é tão conhecido, entende? Que não tem muitos seguidores, muitas curtidas e muito menos muitos compartilhamentos. Mas nós conseguimos enxergar aqui um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, servo do Senhor, parceiro do ministério. E aqui nós conseguimos aplicar às nossas vidas, queridos, de que nós não precisamos ser sempre um Paulo. Nem todo mundo vai ser um Paulo, nem todo mundo vai viver de viagens missionárias, nem todo mundo vai viver de pregar o evangelho em todos os lugares, nem todo mundo vai ter a honra e o privilégio de plantar igrejas. Mas o Senhor não só se utiliza destas pessoas. O que seria então desta carta, como nós teríamos esta carta se Tíquico não levasse essa mensagem? Se Tíquico então não fosse o mensageiro? Ele é uma referência mesmo não sendo conhecido. Muitos de nós falamos acerca de Paulo, né, da vida exemplar de Paulo, da vida cristã de Paulo, da vida disciplinar de Paulo, mas Paulo ele precisou de parceiros. Paulo ele pede nos versos anteriores que orem por ele. Então Paulo precisou ser segurado, podemos assim dizer, pelas orações dos irmãos. Paulo ele se manteve firme de pé porque outros irmãos estavam com ele. Eu garanto a você que sozinho Paulo não conseguiria. Eu sei e eu acredito que a obra de Deus ela não pode parar. E quando Deus quer fazer, quando Deus quer trabalhar, as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Se não for por uma pessoa, Deus vai levantar outra pessoa e a obra vai ser completada. Isso é fato, eu acredito nisso. Mas nós não podemos tirar aqui a participação de pessoas importantes.
Entende, queridos? Nem todo mundo vai subir aqui para pregar o evangelho. Você pode ser bênção simplesmente levando uma carta. Você pode ser bênção e ser usado por Deus simplesmente abrindo a igreja, simplesmente ligando para os irmãos, simplesmente mandando uma mensagem. Não se preocupe se o seu nome não vai ser falado, se o seu nome não vai ser lembrado. O que importa é que quem precisa ver, está vendo. A única coisa, querido, que nós conseguiremos levar para a eternidade são os nossos frutos. São aquilo que nós fizemos para a eternidade. E então Deus estará vendo o que nós estamos fazendo. Tudo que nós fizermos, Deus estará vendo. Mesmo que não tenhamos o reconhecimento humano, mesmo que não tenhamos o destaque humano, mas nós teremos o reconhecimento de Deus daquilo que nós fizemos. Então, não se preocupe se você não é o pastor, se você não é um presbítero, se você não é o evangelista. Entende? Se Deus não tem esse chamado para a sua vida, você pode ser bênção com aquilo que Deus te confiou. Você pode ser bênção sendo um costureiro. Você pode ser bênção sendo um zelador. Isso não é vergonhoso, querido. Isso não é menosprezo. Pelo contrário, isso é glorioso. Você é abençoado e você abençoa. Você participa do projeto de Deus. Tantos e tantos eventos, tantas e tantas coisas que acontecem e tem aquelas pessoas de frente, sabe, que sempre são os aplaudidos, que sempre são os que são vistos, mas por trás da coxia existem muitas outras pessoas que trabalharam, que participaram para que aquele grande evento acontecesse, entende? Então aqui nós vemos Paulo sendo um grande protagonista, mas para que tudo isso acontecesse, Paulo precisou de auxiliares, precisou de outras pessoas, e a obra só foi completa por causa dessas outras pessoas. Você talvez possa não ser um Paulo, meu irmão, mas você possa ser um Tíquico. Você possa ser usado assim como Deus usou a vida de Tíquico. E hoje nós somos abençoados por causa da vida de Tíquico, que foi apenas aquele que ia e levava a carta. Entende? Então, muitas das vezes o nosso nome não vai ser dito. Muitas das vezes o nosso nome não vai ser lembrado. Muitas das vezes o nosso nome não vai ser visto pelos homens, mas será visto por Deus. E isso deve ser um grande privilégio para nós. Uma grande honra podermos ser vistos por aquele que criou todas as coisas, a minha e a sua vida. E de fato a nossa motivação deve ser essa: agradar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus. Não se deixe levar ou crescer os olhos ou querer ir por status humanos, por reconhecimentos humanos. Não, mas sim por levar pessoas, por participar da glória de Deus e por levar pessoas até a glória de Deus. E então nós vemos que ele segue dizendo: para que saibam como estamos e para que ele os encorajem. Olha só que papel importantíssimo Tíquico teve na transmissão dessa carta. Ele era o mensageiro e ele precisava não só entregar a carta, mas o motivo pelo qual Paulo o havia enviado era porque ele era um homem de Deus, um servo de Deus, e ele era fiel ao Senhor. Entende? Então ele era um irmão amado, ele era fiel servo do Senhor. E aí então Paulo o envia porque ele precisava contar para as pessoas como eles estavam, como Paulo e eles estavam, e ele precisava encorajar os irmãos. Além dele levar a mensagem de Paulo, certo? Além dele levar a carta de Paulo, a escrita de Paulo, ele levava também as informações de como Paulo estava, o que Paulo estava pretendendo fazer, o que estava acontecendo. E aí ele também era aquele que trazia a mensagem de volta para Paulo. E ele chegava e reportava tudo o que havia acontecido. E então ele tinha este papel importantíssimo: levar a mensagem e encorajar. E aqui nós vemos, queridos, que nós não estamos
nesta luta sozinho, de que nós não somos os únicos guerreiros, né, os únicos soldados de Deus a batalharmos essa luta. Há outros soldados além de nós. Há vários soldados espalhados em vários lugares. Há outros crentes que estão lutando conosco. Há outros crentes que estão se dedicando à oração assim como nós. Há outros crentes que estão permanecendo de pé, sabe? Sendo aqueles remanescentes que acreditam na volta do Senhor, que vivem para a volta do Senhor, que esperam pela volta do Senhor. Há muitos outros como nós. Temos cristãos em vários lugares e nós não estamos sozinhos. Nós somos um exército de Deus. E um exército não é feito de uma só pessoa. Um exército não é feito apenas de 100 pessoas, mas ele é feito de milhares e centenas de pessoas. Outros crentes, assim como nós, estão lutando esta batalha, esta carreira da fé. E sabe o que é que nós precisamos fazer, queridos? Fazer o que Tíquico tinha que fazer. Nós devemos esforçar-nos e encorajar uns aos outros. Paulo é o próprio exemplo. Ele encoraja Efésios com esta carta. Ele encoraja os irmãos daquela igreja. Ele conhecia, ele sabia, e então o que ele faz é encorajá-los, através das palavras de Tíquico e também através do que ele escreve. E o que nós podemos fazer, queridos? Nós podemos encorajar uns aos outros. Sabe, nós podemos nos preocupar uns com os outros, se estão firmes, se estão fortes, se estão de pé. Nós podemos orar uns pelos outros para que nós nos mantenhamos firmes, nos mantenhamos de pé, nos mantenhamos dedicados. Sabe, como todo e bom soldado, nenhum soldado fica para trás. Se um soldado está ferido, se um soldado está machucado, se um soldado está caído, nós vamos lá e botamos esse soldado no nosso ombro e o ajudamos a caminhar, e o ajudamos a carregar. E quantos de nós estão cansados, queridos, desta batalha? Estão feridos, ó, queridos, pelo inimigo, por alguma coisa que aconteceu em sua vida, e eles estão feridos, estão machucados, e nós precisamos nessa hora unir forças. Nós precisamos daquela parede de escudos para nos proteger contra as investidas do maligno. Nós precisamos ir lá e dar a mão para ajudar os nossos irmãos a levantar. Nós precisamos ir e colocar as pessoas nos nossos ombros para carregar, porque eles são soldados como nós e estão feridos. O que Paulo fez a Efésios foi encorajar os irmãos de Efésios. O que Tíquico fez foi encorajar os irmãos dos Efésios. E o que nós precisamos fazer? Encorajar os irmãos que estão ao nosso redor. Encorajar os irmãos que fazem parte da nossa rede. E você pode fazer isso de tantas formas, queridos. Sabe? Em vez de você perder tempo com coisa que é passageira, com coisas que são supérfluas, você pode se preocupar em encorajar um irmão que você tem visto que está fraco. Sabe? Ligando para ele, mandando uma mensagem para ele, orando por ele, tentando fazer uma visita a ele, se for possível. Mas nós precisamos encorajar uns aos outros, porque nesta caminhada, nesta batalha, não é fácil para nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos a sermos atingidos pelo inimigo. Todos nós estamos sujeitos a sermos feridos pelo inimigo. Todos nós estamos sujeitos a cairmos pelo inimigo. Por isso que é muito constante, querido, a nossa vida cristã, a nossa batalha cristã é muito intensa. Sabe, nós não podemos vacilar em nenhum momento, nós não podemos perder o foco em nenhum momento, nós não podemos tirar os olhos, tirar a visão em nenhum momento. Nós precisamos estar atentos e focados, porque a todo instante o nosso inimigo está planejando nos destruir e nos derrotar. E o que nós precisamos é encorajem uns aos outros. Sabe, incentivem uns aos outros, apoiem uns aos outros para que nós consigamos seguir em frente. Não pense só em você, não olhe só para você. O céu não foi feito só para você. O sangue de Cristo não foi derramado só em seu favor.
foi do favor de muitos. O céu é para muitos. Sabemos que não é para todos, mas é para muitos. Então, o quanto mais de pessoas nós conseguirmos auxiliá-los para ir até o céu, isso nós devemos fazer. Amém, queridos? Verso 23, ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos. Não se trata aqui, querido, de uma paz qualquer. Não se trata de uma paz que o mundo dá, o próprio Cristo nos fala isso. Esta é uma saudação que nós cristãos temos uns com os outros quando nos vemos. É nos saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma paz que é produzida pelo Espírito Santo. É uma paz que traz aos nossos corações amor, alegria. É uma paz que une os irmãos uns aos outros e nos une a Deus por causa de Cristo Jesus. Sabe? É aquela paz que é perfeita, que é conquistada lá no Calvário, na cruz de Cristo, que demonstra então a nossa reconciliação com Deus. É uma paz no sentido de comunhão com Deus, e é isso que nós cumprimentamos uns aos outros, e é isso que Paulo está desejando. Olha, paz seja com os irmãos. Não é uma paz que é uma ausência de conflitos, de batalhas. Não, porque senão o apóstolo Paulo estaria se contradizendo quando ele diz que nós teremos uma batalha, uma guerra. Então, a nossa vida cristã não vai ser fácil, não vai ter ausência de batalhas, mas é que no meio dessas batalhas, nós estaremos em paz com Deus e em paz uns com os outros. Entende, queridos? Então, esta é a saudação que o apóstolo Paulo faz. Olha, paz seja com os irmãos. E não é só paz, amor com fé. Só Deus pode nos dar estas qualidades. Só pode vir de Deus estes sentimentos. Amor com qualidade. Paz com os irmãos, amor com qualidade. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para a igreja dos Efésios. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para as demais igrejas que lessem. Assim como era o desejo dele em outras cartas, nós podemos ver isso, assim como deve ser o nosso desejo uns para com os outros, que a paz de Deus seja com cada um de nós. Verso 24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Vejam só, queridos. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu acho que o negócio passou aqui. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A graça é literalmente isto que ela é. A graça é além do qual nós conseguimos imaginar. Não há nada que exista que se compare à graça de Deus. Sabe, não há nenhuma outra, um favor imerecido, recebermos um presente quando nós não merecíamos, quando nós não éramos dignos, entende? Eu não sei se vocês têm o hábito, mas é como se as pessoas tivessem o hábito de receber o presente só em datas comemorativas, entende? Só recebe presente no aniversário. Vamos trazer esse exemplo. E aí, de repente, ela recebe um presente fora da data de um aniversário. A primeira coisa que ela vai dizer é: oxente, por quê? Hoje não é meu aniversário. Por que eu estou recebendo este presente? É mais ou menos isso. Nós recebemos um presente quando nós não merecíamos. Não era a data do nosso aniversário. E Deus nos deu o presente, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça que nós recebemos, esse presente que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, era um favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, nós nunca seremos merecedores, nós nunca seremos dignos. Mas mesmo assim, o Senhor nos deu. Então é uma graça que excede
todo e qualquer entendimento humano. Vai muito além do que a nossa limitada mente consiga compreender. Graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Olha só, queridos, essa graça não é para todos. Essa graça não é para todo mundo. Nós não conseguimos entender que essa graça é para todo mundo, mas é para um grupo de pessoas. Não é um grupo de pessoas que são melhores do que as outras, mas é um grupo de pessoas que decidiram seguir a Cristo. Paulo está falando aqui literalmente dos crentes. Todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. E aí não é qualquer amor, é um amor que é incorruptível. Olha só, um amor que é incorruptível, ou seja, um amor que não se corrompe, um amor que não se troca, um amor que não se vende. Pessoas que estão na igreja, mas que trocam o amor de Cristo por qualquer outra coisa, ele de fato não ama o Senhor. Sabe, aquelas pessoas que são casadas e dizem que querem se divorciar porque não amam mais, na verdade eles nunca amaram. Porque o amor não se acaba. O amor é uma escolha. Eu escolho amar. Cristo escolheu nos amar. Nós devemos escolher amar uns aos outros. Nós escolhemos amar os nossos cônjuges. Eu escolhi amar a minha esposa. E isso não depende dela. Independente do que ela faça, eu escolhi amá-la. Foi isso que Cristo fez. Ele simplesmente escolheu nos amar. Independente do que nós fizéssemos, Ele escolheu nos amar. Então, amar a Deus tem que ser um amor incorruptível, um amor que não se corrompe com as coisas, sabe? Um amor que não se negocia, que não se troca, que não se vende. Por quê? Porque você escolheu amar Jesus Cristo. Porque você decidiu amar o Senhor Jesus. E por amar a Ele, você vai obedecê-lo. E por amar a Ele, você vai servi-lo. Porque foi uma escolha que você fez. Então, pessoas que estão na igreja, mas que negociam o amor de Cristo, que trocam Cristo, sabe? Que negam a Cristo, que renunciam a Cristo, na verdade, essas pessoas, elas nunca amaram a Cristo. Elas podem ter 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, mas se elas vivem negociando a Cristo, se elas vivem trocando a Cristo, na verdade elas nunca amaram a Cristo. Porque se eles amarem de verdade, é um amor que é incorruptível. E aí Paulo deseja que a paz e a graça do Senhor estejam com todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, você ama sinceramente o Senhor? O teu amor por Cristo é um amor incorruptível, é um amor que não se corrompe, é um amor que não se vende, que não se troca, que não se negocia, sabe? Porque quando as pessoas dizem, fulano, vamos fazer tal coisa, que você sabe que essa tal coisa não agrada o Senhor, você está, se você for, você está vendendo o amor de Cristo. Você está negociando o amor de Cristo. Você está trocando o amor de Cristo. Entende, queridos? Por isso que Paulo diz, olha, é um amor incorruptível, que não se corrompe, que não se negocia, que não se vende, que não se troca. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima de qualquer coisa. Observa só, observa as palavras que Paulo usa para a conclusão da sua carta. Paz, amor, fé e graça. Vejam só, paz, amor, fé e graça. Paulo, ele era um prisioneiro em Roma quando escrevia essa carta. Mas, mesmo assim, ele era o mais rico de todos. Ele era mais rico até mesmo do que o imperador de Roma. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha paz, amor, fé e graça. Muito superior e muito maior do que o imperador podia ter, que era apenas dinheiro, que era apenas riquezas terrenas. Entende?
E aí por isso que Paulo encerra essa carta, mesmo estando lá preso, ele não está se lamentando, ele não está murmurando, ele não está se perguntando por que, ele não está criticando porque está lá. Pelo contrário, ele está lá, mas a obra está sendo feita, o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, ele continua sendo usado pelo Senhor e ele está ali para fazer a vontade do Senhor e ele entende isso bem direitinho. Então, para Paulo, e também tem que ser para nós, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, não importa o que nós temos vivenciado, o que nós precisamos enfrentar, sabe? Não importa aonde nós estamos e o que nós estamos sofrendo, o que nós estamos passando. Se nós estivermos em Cristo, nós seremos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós seremos muito mais do que vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo conquistou para nós a vitória. Nós somos muito mais do que vitoriosos. Então não importa, querido, as lutas, as provações, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Se nós estivermos aqui, firmados no amor de Cristo, firmados no propósito, sabe, firmados em Cristo Jesus, nós somos mais do que abençoados. Nós somos ricos nas bênçãos espirituais. E essas são bênçãos eternas. São bênçãos que a traça e o ferrugem não corrói. Essas são as bênçãos que nós devemos almejar para as nossas vidas. Era isso que Paulo almejava para a vida dele e para o ministério dele. É isso que nós devemos almejar para o nosso ministério. Amém, queridos? Que você tenha compreendido a palavra de Deus, que esta carta tenha lhe servido como um aprendizado, que você tenha aprendido e conhecido mais, e entenda que Deus faz conforme Ele quer. Então, não depende de nós, a obra do Senhor será feita, mas Ele conta conosco para que nós nos tornemos participantes desta obra. Que Deus te abençoe, que você seja abençoadíssimo pelo Senhor com o estudo desta carta e que você possa, em nome do Senhor Jesus, entender o propósito de Deus para a sua vida e que você sirva a Ele com um amor sincero, verdadeiro e incorruptível. Eu quero orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de termos estudado esta carta. Nós que estudamos Romanos, Gálatas e Efésios como livros, temos outros estudos temáticos e agora, o Senhor nos permitindo, na próxima semana, nós iniciaremos um novo estudo para que possamos continuar aprendendo acerca do Senhor e crescendo em fé e em prática na obra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Eu quero orar encerrando e em seguida ministrando as bênçãos para as nossas vidas. Agradeçamos a Deus. Pai, Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus por esta rica palavra, por este rico ensinamento, por esta graça, Senhor, que nós não merecíamos, de o Senhor nos escolher, do Senhor nos resgatar, do Senhor nos tirar, ó Deus, do lamaçal de pecado, ó Deus, da podridão que nós vivíamos, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecadores, ó Deus, mesmo tendo a nossa natureza pecaminosa, mas isso já é muito mais do que nós merecíamos, Senhor, porque mesmo sendo assim, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos mudou o estado das nossas vidas e o Senhor nos deu uma eternidade para ser vivida. O Senhor nos garantiu a salvação por nós, porque nós sabemos e reconhecemos que nós não conseguiríamos nos salvar se não fosse o Senhor por nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus participativo em nossas vidas. O Senhor tem sido um Deus operante em nossas vidas. E como é bom ver a tua grandeza, e como é bom ver a tua mão, e como é bom ver o teu cuidado, ver a tua provisão sobre nós. Obrigado, ó Deus, por mais esta
palavra, obrigado por mais esta oportunidade. Continua, Senhor, a nos fazer entender e compreender. Continua, Senhor, a fazer despertar em cada um dos teus filhos que tem, ó Deus, ouvido esta palavra, ó Deus, a se dedicar, a quererem aprender mais, a quererem ler mais a palavra do Senhor, a quererem buscar. Acorda, Senhor, aqueles que não tem esse intuito, que não tem esse propósito, desperta eles, ó Deus, dá o desejo em seus corações, os inquieta, Senhor, a ter uma vida de aprendizado, uma vida de leitura da palavra, que eles possam se debruçar sobre esta palavra, ó Deus, e se alimentar o seu espírito, alimentar a vida espiritual deles, que em nome de Jesus o Senhor inquiete os cristãos, ó Deus, a ter uma vida de oração, uma vida, ó Deus, de dedicação, ó Deus, à oração. O meu desejo, Senhor, é que nós possamos chegar a um nível de equilíbrio, que se nós nos dedicamos demais à palavra, que nós também nos dediquemos à oração. Mas se nós somos crentes que se dedicam só à oração, que nós também nos preocupemos em aprender a palavra, que nós não fiquemos apenas de um lado ou de outro, mas que nós tenhamos um equilíbrio para praticar estas duas coisas que é importantíssima para a nossa caminhada cristã e para a nossa vida de fé. Que tenhamos uma vida, ó Deus, de oração, de devoção, ó Deus, de graça do Senhor, mas que nós nos preocupemos em aprender a palavra, em estudar a palavra, porque nós cremos que à medida que nós vamos aprendendo mais a palavra, nós nos aproximamos mais do Senhor, nós somos mais libertos do nosso homem, do nosso velho homem, da nossa velha natureza. Então nós precisamos andar, ó Deus, em unidade. Nós precisamos andar de mãos dadas com uma vida de oração e de leitura da palavra. Mesmo, ó Deus, tendo dias tão atarefados, mesmo tendo, ó Deus, uma vida tão corrida, tão agitada, porque o presente século nos faz ter esse estilo de vida. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos inquiete a termos esta vida, Senhor, a não sairmos de casa sem orar, a não, ó Deus, irmos a lugar nenhum sem ter primeiro falado com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos muda, Senhor. Nós não queremos ser do mesmo jeito. Nós não queremos ser da mesma forma. Nós queremos ser transformados, ó Deus, para a glória do Teu nome e cada vez mais nos aparentarmos com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que nos serviram como exemplo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se utiliza de pessoas para nos mostrar que é possível nos aparentarmos com o Senhor. Obrigado pelos exemplos, pelos mártires, Senhor, que morreram por causa do Teu Evangelho. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer das nossas vidas também uma vida de exemplo para outras pessoas. Que pessoas olhem para nós e vejam a glória do Senhor. Que pessoas olhem para nós e vejam a Tua luz brilhando sobre as nossas vidas. Nós não queremos ser reconhecidos, nós não queremos glória. Se nós formos, Senhor, simplesmente tíquicos, nós já estamos gratos a Ti, Senhor. Se nós só tivermos uma pequena participação com o crescimento do Evangelho, com a expansão do Teu reino, nós já estamos gratos ao Senhor. Não precisamos ser Paulo, Senhor, e que o Senhor coloque isso no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração. Não precisamos ser fulanos, cicranos ou beltranos, ó Deus, que estão aí em todas as plataformas digitais, conquistando vários seguidores, mas nós queremos ser um humilde servo, temente e homem de Deus e mulher de Deus, que busca fazer a vontade do Pai, que busca se aparentar com o Pai e que tem, ó Deus, um testemunho zeloso e que tem um evangelho guardado em seu coração e sendo anunciado a todas as pessoas que nós podemos anunciar. Essa, Senhor, é a nossa oração. Obrigado por termos chegado ao fim desta carta e que o Senhor nos permita ter outras oportunidades de continuarmos estudando a Tua palavra. Esta é a nossa oração, Senhor. Te fazemos nesse momento, em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Recebam a bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima noite e uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe, até a próxima.